Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Buna N versus Vuitton, né? Uma comparação rápida aqui sobre esse tema. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você já nos acompanha e gosta do nosso trabalho e quer ajudar a patrocinar esse canal, você consegue através do botão Valeu Demais e também se tornando membro do nosso canal, né, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema. Isso aqui foi inclusive um tema, foi sugestão que foi dada num outro comentário num comentário de um outro vídeo, né? Primeiramente, né, o que Bunaene, né, o Vuitton, eles estão no contexto das vedações industriais. São componentes, ou são, né, o composto, a matéria-prima que vão ser utilizados em elementos de vedação. Entre eles, nós podemos citar os anéis O, podemos citar gachetas injetadas, podemos citar os retentores, podemos citar mantas e por aí vai. Né? Até o retentor eu conheço, né, razoável, mas ali para frente, a aplicação de mantas, aplicações, né, de outros formatos, fitas, sei lá, né, alguma coisa assim, eu desconheço em termos práticos. Né? Eu sei alguma coisa, então tudo que eu vou falar aqui, eu vou tender, obviamente, para aquilo que eu conheço, que é a parte de vedação industrial, a parte relacionada principalmente a equipamentos rotativos, as vedações utilizadas para compor o selo mecânico, entre eles o anel O e as juntas. Né? Bom, trazendo aqui, primeiro o que é Buna N? Né? Buna N vai ser uma borracha sintética que é chamado copolímero porque ela é formada por dois compostos, e um deles é a acrilonitrila, que eu tenho a fórmula aí, C3H3N. Então teria esse formatinho aqui, só de curiosidade, né? A molécula, né, desse composto. E a gente tem o butadieno, né, que seria o C4H6, que também teria esse formato, esse 1,3 aqui, significa onde eu tenho, né, ligações aqui, duplas aqui entre os carbonos. Né? Então, aí tem lá da química orgânica, né, o porquê desse 1 e 3 aqui, que não é o objetivo desse vídeo. Quando eu junto esses dois, eu vou ter um composto, alguma coisa parecida com isso aqui. Né? Então ele vai mudar né, a composição e eu tenho nessa junção aqui, veja que mudou aqui, né, eu tenho duas ligações covalentes aqui, se não me engano, que eu tinha aqui e aqui, né, passa a não ter mais, né? Enfim, eu vou ter algumas mudanças aqui, né? Eu vou ligar, digamos, esse carbono com esse carbono aqui, né? Seriam as duas pontas, e sai uma dessa ligação aqui do butadieno. Então eu tenho esse composto aqui formado por essas duas borrachas, né? Então passa a ser uma borracha só, né? Por isso borracha nitrílica, porque elas se juntam aí montando uma outra composição. O símbolo utilizado bastante frequentemente para a Buna N é o símbolo NBR, e esse NBR não tem nada a ver com o Brasil, né? No BR aí não tem nada a ver. A borracha Buna N também é chamada de borracha nitrílica. Né? Se você ouvir esse termo, estamos falando da mesma coisa. Bom, e o Vuitton, né? O Vuitton ele é um nome, né, da comercial da Dupont. Foi a Dupont que inventou o Vuitton. É por isso que recebe o nome de Vuitton, porque né, ela que inventou esse tipo de matéria-prima, né? E é uma borracha sintética à base de flúor de carbono. Então, se você ouvir o termo flúor elastômero, né? Elastômero faz menção à borracha, e o flúor significa, então, que estamos falando do Vuitton. Ou pode ser, né, borrachas fluoradas também, é uma outra terminologia que a gente costuma verificar. Se utiliza bastante frequentemente as siglas FPM ou FKM, depende da norma em questão. Essa aqui é uma da norma da ASTM, enquanto que essa aqui vem, por exemplo, em normas, se não me engano, da API ou alguma outra norma, que eu não me lembro agora. Eu, inclusive, conhecia mais como FKM do que como FPM, né? Mas dentro do segmento alimentício, por exemplo, se usa muito o termo FPM. Estamos falando, né, do composto de mesma base, significa que é igual. Eu tenho dois anéis O de Vuitton, será que é exatamente igual? Não necessariamente, pode ter variações
na composição. Por isso que a gente eu não coloquei nenhuma formulinha aqui, que nem o caso lá da Buna N, porque pode variar, né, existe algumas variações de Viton. Inclusive o pessoal, né, fala que o Viton você consegue identificar pelo cheiro, que se você cheirar ele tem cheiro de canela, dessa canela que a gente usa lá em, por exemplo, arroz doce ou, enfim, curau. Eu particularmente eu nunca senti, eu já tentei achar o cheiro, eu nunca senti cheiro de canela, mas dizem aí que você consegue identificar o Viton pelo cheiro. Particularmente eu não consegui fazer, né? Eu não tive essa proeza de conseguir fazer esta identificação. Voltando aqui para a apresentação, então o que seria o Buna N versus Viton? Antes da gente falar disso propriamente dito, eu venho trazer um alerta aqui. Tudo que eu vou falar aqui, por favor, não pegue, né, como verdade super absoluta que você vai aplicar cegamente. Não, tudo depende. Como eu disse, o que eu vou escrever aqui, eu estou transcrevendo, né, de um site de um distribuidor desses materiais. Então, tem alguns detalhes que não se aplicam, eu vou destacar ele, a todas as características. E mesmo assim, né, mesmo já aconteceu isso comigo também. Você pega, às vezes, a lista de compatibilidade química, fala que o Viton atende aquela compatibilidade química, aquele produto, mas quando você aplica na prática dá pau, né, e eu já tive problema assim também, né, que ao aplicar o material lá numa determinada condição, deu problema, né? Então o que eu vou falar aqui é para uma orientação, mas a minha sugestão é, antes de usar qualquer coisa, confira a compatibilidade química, a resistência a seja lá o que for que você precisa, a questão de temperatura máxima de trabalho, a questão, né, de dureza, que é muito importante, dependendo. Às vezes você vai comprar uma borracha que é mais baratinha, mas não vai ter a característica de dureza que você precisa para a sua aplicação, né, se a pressão for mais elevada. Bom, então nesse sentido, né, o que muda Buna N e Viton, primeira coisa, como eu disse, você vai checar a compatibilidade química. Bom, beleza. A compatibilidade química passou tanto para Viton quanto para Buna N. Então você vai checar outras características. Então, em termos, né, de designação, ou seja, como é que eu identifico o Viton e a Buna N, no caso, né, aqui a norma mais utilizada é a ASTM D1418, aonde o Viton ele é identificado pela letra FPM, enquanto que a Buna N seria a NBR. A NBR vem de Nitric Butadiene Rubber, sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro se é exatamente isso, mas que traduzindo seria o equivalente à borracha nitrílica, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas vem do nome em inglês do que seria aí a borracha nitrílica. Em termos de propriedade, né, o Viton aí, ele é considerado, ou ele é chamado, dos elastômeros fluorados, né, que é uma outra maneira que você pode visualizar. Ou, né, como eu comentei ali, o fluorelastômeros, né, se inverte aqui. Eu ouço mais, pelo menos dentro dos segmentos que eu atuo, mais fluorelastômero do que o contrário. Já a borracha, o NBR, eu escuto mais como borracha nitrílica, do que esse termo aqui, poliacrilonitrila, acho que eu coloquei um I a mais aqui, butadieno. Né? Então, nesse caso aqui, seria o termo técnico desse material, mas é mais comum, né, se chamar Buna N mesmo, que é a marca, né, comercial, o nome comercial, ou borracha nitrílica, pelo menos dentro do que eu estou acostumado a ver aí. Em termos de maior atribuição, quando eu falo maior atribuição, agora que eu vi aqui também que eu tô. Deixa eu só sair aqui para te mostrar na apresentação. Aqui o NBR, né? Tinha falado, e em termos de propriedade, o poliacrilinitrila butadieno, né? Seria a propriedade da NBR, da Buna N. Voltando então, a maior atribuição que a gente quer dizer aqui, nós estamos falando da característica, né? Que se destaca nesse produto, né? No caso do Viton, o distribuidor lá que eu comentei, ele fala, né, de resistência ao calor e também relacionado a suportar solventes. Essas duas questões aqui eu abro parênteses, né, como eu falei, que dentro de anéis O, o Viton não é tão resistente a calor assim não.
e também ele também não é tão resistente a solventes, né? Se você aplicar ele com solventes usado em tinta, tipo Thinner, né, que é uma marca, mas é o que eu conheço em termos de nome, o Viton ele vai inchar todo, né? E se tiver um selo mecânico, ele vai travar o selo mecânico ali, então vai ser problemático. Mas, né, isso aqui como eu disse, é um distribuidor que vende essas mantas de borracha também. Então, talvez para mantas, talvez essa aí seja enquadre melhor. Já no caso aqui da Buna N, né, a gente tem a resistência a óleos, né, então você aplica ela em óleo, então você vai ver Buna N sendo aplicado em sistemas hidráulicos, em né, vedações de cilindros, né, da hidráulica e entre outros equipamentos aí. Em termos de dureza, a gente tem né, o Viton com uma dureza mínima maior do que a Buna N, né? Então o Viton ele vai de 60 a 95 na escala Shore A. Shore A é uma escala semelhante à escala Brinell, escala Vickers, escala Rockwell C e por aí vai. Né? Então existe uma definição para se chegar nessa dureza Shore A e é muito aplicado aí para materiais elastônicos. Já a Buna N, ela vai né, variar o valor aí de 20 a 95. Então, eu posso ter um anel O, por exemplo, mais molinho. Se ele é mais molinho, ele deforma mais. Se ele deforma mais, ele tende a vedar mais. Mas se ele deforma demais também, eu posso ter o problema né, dele adentrar, digamos assim, lá nas folgas e aí você vai ter a extrusão do anel O, por exemplo, né? Que seria um problema mais sério. Em termos de temperatura, o Viton, né, segundo o fabricante, ele vai de 70 graus negativo a 260, aqui eu abro uma ressalva também. Eu, em termos, quando né, trabalhava no fabricante de selo mecânico, eu nunca apliquei Viton numa temperatura acima de 150 graus. Então, isso aqui também deve ser para mantas, né? Para anéis O, estourando aí 130 graus, era o máximo que a gente aplicava por conta da vulcanização do anel O, né? Mas, segundo o fabricante, chegaria nessa temperatura. Mas eu abro uma ressalva aqui do ponto de vista prático, isso não é bem verdade. Temperatura de trabalho, menos 30 graus a 95 graus Celsius, no caso da Buna N. Inclusive, eu já vi casos de situações criogênicas, né, com temperaturas bem baixas, que usava a Buna N, né, uma especial, inclusive, para poder atender essa condição, né, que o Viton não atendia. Nesse caso, né, porque também tinha a parte de compatibilidade química, né, o Viton ele não suportava quimicamente o material lá em questão. Então tem isso também, né? Na verdade é tudo um conjunto, né? Em termos de resistência ao rasgamento, né, que seria o anel O, o material rasgar, ambos são bons, né? Mas a Buna N é um pouquinho melhor nesse sentido. Resistência à abrasão, enquanto que o Viton é regular e boa, a resistência à abrasão, no caso da NBR, vai ser muito boa, excelente, né? A deformação sujeita à compressão, né? Vai estar relacionado com a dureza, e de certa forma a temperatura também, que a temperatura amolece as coisas, mas aqui no caso da dureza, se o Viton ele é um pouquinho mais difícil de deformar comparado com a Buna N nesses limites aqui, né, que a gente falou aqui. É claro que se eu tiver duas borrachas de 95 Shore A, tanto o Viton quanto o Buna N vão ter mais ou menos a mesma resistência à deformação sob compressão aí, né, vão se deformar de maneiras mais adequadas. Uma outra propriedade que é a permeabilidade a gases, né? Então, no caso do Viton é excelente, já a da Buna é boa, né? Não é, o Viton é melhor nesse sentido. E por fim, que aqui é uma parte mais importante, né? As contraindicações, aonde eu não devo aplicar de jeito nenhum. Então, o Viton não deve ser aplicado de jeito nenhum ao metil-etilcetona, né? É um dos produtos que você não deve aplicar. Mas, como eu disse, o correto é você verificar a lista de compatibilidade química para ver se realmente isso é verdade. No caso da Buna N, já é um pouquinho mais sensível. Se eu aplicar em cetonas, ozônios, ácidos fortes, solventes polares, entre outros produtos, né, a Buna N ela não vai suportar. E aí você pode ter um problema de aplicação, né? Pode ser bem sério
trabalhar, eu vou fazer um alerta aqui. Essa questão do material da vedação é muito sério. Se você está trabalhando com produto químico, produto perigoso, que pega fogo, etc., não brinca com o material da vedação. Você pode explodir uma planta, literalmente, se você, né, utilizar o material errado. Então, é muito sério e não vacila nisso, porque é complicado esse assunto, né? Voltando aqui para a apresentação, né, a gente vai ter um treinamento agora, dia 6/2/2023, né, no comecinho de fevereiro, daqui 2 semanas, sobre vedação industrial. Vai ser a primeira vez que a gente faz esse curso aqui ao vivo, a gente já tem quase, se não me engano, 125 alunos nesse curso, mas na versão gravada a gente vai fazer esse treinamento na versão ao vivo. Se o assunto lhe interessa, né, você quiser participar, pode passar para a gente um WhatsApp aqui falando que você tem interesse, 11 95696 7808, e a gente vai colocar você na lista lá de interessados nesse treinamento e a gente te manda, né, os detalhes por WhatsApp. Né? Fica aí o convite. Te agradeço por chegar até aqui e a gente se vê na próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.